Você está ouvindo Papo Fundamentado, apoiando nossa fé no poder de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Fundamentado, e esse é o episódio de número 4. Eu vou dizer o seguinte, esse vai ser o nosso melhor episódio, porque a gente tinha aí um assunto para tratar. Teve um cara aí que fugiu da conversa e a gente resolveu, no meio da conversa aí em off, né? A gente resolveu falar sobre um outro assunto, também muito importante para nós, que é a respeito do livro dos Salmos na devoção cristã. Qual é a importância do livro dos Salmos para nós e como nós podemos usar o livro dos Salmos para nossa devoção como igreja, ou seja, nossa devoção pessoal também. E antes de mais nada, eu quero dizer que nós temos aqui no topo da nossa tela, também no primeiro link da descrição, um QR Code. Se você apontar sua câmera ou se você clicar lá no link, você tem tudo o que é relacionado ao Firme Fundamento lá. Então você tem o nosso site, você tem o nosso curso Idolatria Sexual, dá uma conferida lá. Você tem também as nossas redes sociais, nos acompanhe, veja lá, não perca absolutamente nada. E assiste esse episódio até o final, que é um episódio que com certeza vai edificar muito a sua vida. E eu tô aqui com um cara que já apareceu no podcast, Matheus Crolin. E aí, meu irmão? Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sabe que horário que o pessoal tá assistindo. Vamos aí no improviso, né? Eu só tenho a dizer uma coisa. Fala. Deus lhe dê em paga aquele que não compareceu. A gente não vai nem dizer quem é. Vamos falar como Davi, né? O Senhor se levantará. O caminho deles é ruína. Vamos usar o salmo aqui, né? Vamos usar o salmo. E outra coisa, digo mais. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas a gente ia falar sobre pré-ira. Então fica aí, ó. Assiste o vídeo lá do Firme Fundamento sobre o pré-ira, você vai saber de quem que a gente tá falando. Fugiu da conversa. Eu acho que ele ficou com medo. Ficou com medo do debate. Ele ficou com medo de defender o pré-tribulacionismo enquanto você defende o pré-ira. Brincadeira. Mas, Matheus, mais uma vez, bem-vindo aí para essa nossa conversa, para esse nosso papo. A gente estava em off aqui conversando, na verdade, agora são exatamente 9h42 da noite, isso numa sexta-feira, e a gente está desde as 8 horas aqui conversando, tem quase 2 horas de conversa em off aqui, e aí a gente surgiu a ideia de a gente começar a falar sobre o livro dos Salmos. Já tem uns 40 minutos que a gente está falando do livro dos Salmos, porque com certeza é importante. E apenas para dar aqui um pano de fundo aqui histórico do que está acontecendo, é o seguinte, desde que eu cheguei aqui para pastorear a igreja de Rio Bom, eu estou trabalhando o livro dos Salmos. Então já há 4 anos eu estou estudando aqui com a igreja do livro dos Salmos. Eu estou agora, nesse exato momento, tratando sobre o Salmo de número 89. E aí eu e o Matheus estavam conversando aqui, pensando em talvez algum tema para falar sobre o podcast de hoje, que ia ser sobre o pré-ira. E aí surgiu a ideia, né? Ele comentou comigo falando que também está pregando sobre o livro dos Salmos. Ele ainda está lá no começo, né? O Salmo de número 14. Falei, cara, achamos aqui um assunto que seria interessante a gente falar. Porque o livro dos Salmos, não sei se você também tem essa visão, Matheus, mas embora seja um livro muito lido, talvez nos devocionais, né, a gente encontra muito a meditação no livro dos Salmos, mas não é um livro muito estudado do começo ao fim. O que normalmente a gente tem são mensagens em salmos isolados, talvez, né, o seu pastor aí pregou alguma vez no livro dos Salmos, e pegou aqueles que são clássicos, né? Salmo de número 1, Salmo 23, Salmo 119, Salmos de romagem, mas nunca fez uma exposição do texto do começo ao fim, ou do livro, né, do começo ao fim. E a gente estava conversando até em off aqui, né? Isso, para mim, foi uma coisa que mudou totalmente a minha visão do livro dos Salmos. E como tem sido, assim, pra gente começar, como tem sido para você estudar o livro dos Salmos, vamos dizer assim, um por um, né? Olha, Diego, em primeiro lugar, o livro dos Salmos, para mim, até agora, tem sido muito enriquecedor. Às vezes a gente lê
eu lia, né, os salmos, assim, né, como você disse, como devocional, enfim, né? E a gente fica pensando assim, nossa, né, os salmos, eles são muito iguais, né? O salmo é a mesma coisa, são apenas números diferentes, ou trazem algum outro conceito diferente. E realmente tem salmos que são muito semelhantes, salmos são muito parecidos. Tem salmos que o salmista vai usar as mesmas imprecações, vai usar os mesmos termos nas suas orações, vai fazer orações seguindo um certo padrão, né? Dizendo, primeiro declarando que o Senhor é o refúgio, depois dizendo que os inimigos perseguem e no final terminando dizendo que o Senhor vai retribuir os inimigos, mas o justo vai prevalecer, né? Enfim, estou parafraseando aqui. Realmente existe um certo padrão, mas uma realidade que eu tenho me deparado com os salmos é que, apesar de haver similaridades entre um salmo e outro, nós tiramos aplicações diferentes, né? Cada salmo a gente consegue sair edificado com uma aplicação diferente e é muito rico. Essas poesias, essas orações, esses hinos, de verdade me trazem muita edificação, né? Então, para mim, tem sido uma experiência fantástica pregar os salmos e estudar os salmos. E até uma coisa que a gente estava conversando aí em off, né? Quando a gente pega assim, salmo por salmo, estudar salmo a salmo, a gente vê que existem muitos salmos que têm uma linguagem muito parecida, muito parecida. Eu já passei por isso várias vezes, né? Como eu disse, eu estou no Salmo 89 já. Eu passei por isso várias vezes. Como eu prego o Salmo na sequência, semana após semana, às vezes eu chego diante de um texto e eu falo assim, poxa, de novo, a mesma coisa, né? Mas aí você começa a estudar o Salmo nos seus detalhes e o livro dos Salmos é um livro muito rico, muito rico. E aí às vezes você lê sei lá, uma palavra, uma expressão do texto que muda totalmente as suas aplicações, muda totalmente o seu entendimento do próprio texto. E eu acho assim, isso foi uma das coisas para mim assim, preciosas estudando o livro dos Salmos, foi isso. Porque às vezes você lê assim na sua leitura anual, querendo ou não, você passa um olhar muito corriqueiro ali pelo texto. Você não consegue prestar atenção em muitos detalhes, mas quando você vai fazer a exegese, o estudo, a interpretação de cada um dos textos, você percebe a riqueza que existe em cada um deles, né? A gente deve estar comentando um pouco mais sobre isso, mas só para o pessoal de casa aí entender, às vezes quando você estuda um livro dos Salmos, mesmo que ele seja parecido um com o outro, o contexto seja muito semelhante, né? Vamos pegar aí, vamos pegar os Salmos de Davi. Sei lá, eu não sei aí a média, mas eu chutaria aí que 70% dos Salmos de Davi é o mesmo contexto, é Davi sendo perseguido. Exato. Nós temos o Salmo de número 3 até o 7, de 3 ao 7, esses salmos, o contexto é Davi sendo perseguido por Absalão. Depois, à sua frente, vai ter o salmo de número 62. E se eu não estou enganado, também o salmo de número 12 tem esse mesmo contexto. E é engraçado que, quando eu estava estudando esses primeiros salmos, né, do 3 até o 7, eu vi que os contextos são o mesmo contexto. Mas, quando você vai seguindo uma sequência, você vê que de salmo para salmo, Davi ele tem um progresso. Ele vai tendo um progresso entre os salmos, como se um dia ele escrevesse o salmo de número 3, no outro ele escreve o 4 e o 5, aí ele tem uma recaída, e aí depois ele é restaurado de novo pelo Senhor, e enfim. Então, apesar de ter contextos, né, apesar do contexto ser o mesmo destes salmos, a gente vê que em cada salmo, Davi lida com um conflito diferente dentro de si, ou às vezes o conflito é relacionado a Deus, ou às vezes o conflito é relacionado ao inimigo. Então, eu vejo que a gente considerar que estes salmos estão no mesmo contexto e olhar por perspectivas, por prismas diferentes, isso também enriquece muito o estudo dos salmos. E uma coisa que eu acho... Eu acho interessante, né, dentro disso que você falou, é que mesmo tendo o mesmo contexto, como você está falando, parece que o salmista ele começa a olhar de perspectivas diferentes. Então, e você percebe, e isso para mim fica muito marcado, se a gente pudesse pegar o livro dos Salmos e comparar com a vida cristã, você vai ver que eles são pecadores como nós, falhos como nós,
E por isso, a perspectiva deles a respeito de Deus também muitas vezes muda. Assim, é claro que Davi, ele era um homem que confiava muito no Senhor, mas você vai pegar salmos de Davi, que a sua preocupação com respeito à perseguição e aos inimigos muda de um salmo para outro. E às vezes, no mesmo contexto, você pega ali, sei lá, um salmo aqui, estuda a respeito desse salmo e vê que Davi estava firme ali contra os inimigos. Ele não arredava o pé pelo fato de que os inimigos estavam perseguindo. E aí você lê um salmo depois, ele já estava passando uma angústia tão terrível que ele não encontrava mais solução em outra coisa senão se refugiar em Deus, né? Então você percebe esses altos e baixos dentro da vida espiritual, não só de Davi, mas de vários outros salmos. A gente pode, por exemplo, pegar os salmos de Asaf. Eu passei aí recentemente pelos salmos de Asaf. Os salmos de Asaf chegam momentos em que ele mesmo fala, né? Quase me resvalaram os pés, porque eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios e tudo mais. No salmo depois, ele já vai narrar de uma forma a maneira como ele encara a sua vida, que nem parece o mesmo Asaf. nem parece o mesmo personagem, nem parece a mesma pessoa. E assim acontece muito com Davi também, né? Exato. Eu me deparei com essa realidade de Davi, nesse contexto da perseguição de Absalão. No Salmo 3, no finalzinho do Salmo, ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aí no Salmo de número 4, Davi se mostra ainda um homem que está descansando na tempestade, um homem que está confiando no Senhor. Porque no último verso do Salmo ele diz: em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. No Salmo de número 5, Davi, no finalzinho do Salmo, vai dizer que o Senhor abençoa o justo e o Senhor é o escudo, né? Como um escudo, né? Deus cerca o justo com a benevolência. Mas aí quando a gente chega no Salmo de número 6, nós vemos um Davi que declara que os seus ossos estão abalados, que a sua alma está perturbada e que o seu leito é de lágrimas. Ele alaga o seu leito de lágrimas. Então veja, ele sai de um estado de confiança no Senhor, aquele mesmo Davi que estava deitando e logo pegando no sono, repousando seguro, agora não estava mais conseguindo dormir. O que ele fazia era gemer a noite inteira e o seu leito era todo lágrima. Então é muita riqueza a gente comparar um salmo com outro, esses salmos que estão no mesmo contexto, e ver que às vezes a gente tem uma ideia de que se nós temos recaídas, estamos em pecado, né? Recaídas, o que eu estou dizendo, não de cair no pecado, né? Sim, mas muitas vezes questionamentos da vida, né? Quedas emocionais ou conflitos, né? Às vezes a gente tem uma ideia e para nós que estamos no ministério, muitas vezes é dito isso, né? De que a gente tem que estar sempre bem, né? A gente tem que estar sempre em plena comunhão, a gente tem que estar sempre com tudo em ordem, sem questionamentos, né? Mas, na verdade, quando a gente pega e olha para os Salmos, o rei de Israel estava abalado, o homem segundo o coração de Deus, em um Salmo estava declarando que repousava seguro, mas em outro estava alagando o seu leito com suas lágrimas. Então, uma das lições que a gente tira, né, destes Salmos é que Davi era um homem como nós. E se Davi teve essas recaídas, teve esses questionamentos, teve salmo que Davi vai dizer para Deus: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Exatamente. Até quando? Até quando isso vai continuar, Senhor? Né? Então, se ele, que era um homem segundo o coração de Deus, tinha esses questionamentos tão presentes, né, nas suas dificuldades, nós também, como homens, estamos sujeitos a essas mesmas coisas. Né? Isso é uma realidade que tem me ajudado muito no ministério, porque muitas vezes a gente se encontra desanimado. A gente se encontra perguntando: Senhor, por que eu estou orando e as coisas não acontecem? Por que eu estou orando e as pessoas não entendem? Não tem quebrantamento? Por quê? Isso é um questionamento muito recorrente no livro dos Salmos, né, dos salmistas, né? Muito recorrente. Eles falam muito a respeito disso. Senhor, eu estou te buscando, eu estou na tua presença, os inimigos se levantam contra mim, continuam se levantando contra mim, e a gente Eles pode... parecem prevalecer. Exatamente. E o mesmo salmista, é a mesma pessoa, é o homem segundo, vamos pensar em Davi, né, no caso, né? É o homem segundo o coração de Deus, é escrevendo um texto, e eu acho que a gente esquece disso, cara, é escrevendo um texto que é inspirado
e mostrando as suas debilidades, e mostrando as suas fraquezas. Eu não sei, né? O pessoal que tá ouvindo aí talvez não vai concordar com isso, né? Você acabou falando um pouco, mas eu também compactuo com essa mesma visão, né? Porque muitas vezes, e eu acho que isso vem não só dentro do nosso meio, mas o mundo é assim. O homem não chora, o homem não se entristece. Tem até a música, né? Lembrou da música, né? Aquela música, né? Se quiser cantar aí, pode ficar à vontade. Não, obrigado. Vou ser condenado pra fogueira. Mas assim, o homem não pode sofrer. O homem ele tem que se manter rude, firme, inabalável em todo momento. E a gente olha para os salmistas e a gente vê que não é bem assim. A vida desses homens, quem sou eu perto de Davi? Pois é. Como diz o ditado, quem sou eu na fila do pão, né? Não me comparo em nada em Davi. E ele demonstra as suas fraquezas, demonstra as suas debilidades ali. E uma coisa que fica muito evidente no livro dos Salmos é que a diferença de Davi para nós não era que ele se demonstrava mais forte, mas é a confiança dele em Deus. É a entrega dele diante do Senhor mesmo que antes, por exemplo, ele tivesse firme, inabalável ali dentro das suas perseguições, das perseguições que ele sofria. Mas é o mesmo Davi que muitas vezes falava assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu olho de todos os lados, eu vejo só inimizade, inimigos. O Senhor se voltou contra mim, voltou o seu rosto contra mim. Então ele fala que ele olhava para os seus familiares, não via socorro. Olhava para os inimigos, que estavam crescendo cada vez mais. Tentava buscar refúgio em Deus, Deus abandonou, né? Virou as costas para ele. E aí ele vai demonstrar toda a sua humanidade nesses textos e mostrar que ele não era diferente de nós. Isso nos ensina muito sobre como a gente deve buscar a Deus, mesmo que as coisas não estejam muito favoráveis a nós, né? Exatamente. Você estava falando e, assim, eu creio que Deus, ele permitiu que esses relatos chegassem a nós da maneira como chegou, para nos mostrar que realmente todo ser humano é vulnerável, até mesmo o rei de Israel, né? O rei que Deus fez promessas diretas a ele, né? O homem que viu o mover de Deus de forma extraordinária na sua vida. Então, agora, uma coisa que eu pelo menos reparo nos Salmos é que Davi, ele tinha essa atitude, como você mencionou, de mesmo quando a coisa estava assim, estava ruim, estava tenso, ele estava lá diante de Deus, ele estava sempre demonstrando o porquê que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, né? Porque o primeiro lugar que ele buscava era o Senhor. Mas em certas orações de Davi, a gente vê que, na verdade, Davi, ele passava por muitas coisas e conseguia tirar salmos de louvor mesmo diante das maiores tribulações da sua vida, porque ele orava. Por que eu estou dizendo isso? Recentemente eu estava estudando o Salmo de número 13, e quando a gente olha para o Salmo de número 13, este Salmo, Davi, como sempre, está questionando a Deus, né? É um salmo que ele está perguntando a Deus, neste salmo que ele diz: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando o Senhor vai ocultar o seu rosto de mim? Davi estava em perseguição, a gente não sabe o contexto certo do salmo de número 13. Mas quando a gente olha para o salmo de número 13, é um salmo curto, de 6 versículos só. E nesse salmo, Davi começa enxergando um Deus ausente, no verso 1. Ele está perguntando: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ocultar o seu rosto? Ele está desassossegado dentro de si, ele está inquieto. E ele vai demonstrando no verso de número 2, que ele vai dizer: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração? Então veja, Deus está ausente, ele está inquieto, e o inimigo de Davi está presente. Porque no verso 4, no verso 2 ele vai dizer: até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Então ele questiona: até quando o Senhor se esquece? Até quando ele vai relutar dentro da sua alma? E até quando o seu inimigo vai se erguer contra ele? Só que ao longo do salmo a gente vê que quando chega lá nos últimos 2 versículos, já não é mais o mesmo Davi. Porque no verso 5 ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça.
Regozije-se o meu coração na tua salvação. Mas ele não estava com cisterna no coração, né? Então, Davi sempre mostra nos seus salmos que a oração é que colocava os pensamentos dele no lugar. Porque nos últimos versículos, agora Deus está presente. Davi está confiante no Senhor. E ele nem menciona mais o seu inimigo. Né? Então, eu vejo que uma das lições valiosas que a gente tira do Salmo é: o negócio está ruim, a coisa está preta pro seu lado, a coisa está assim, está insustentável, ore. As orações, elas vão colocar os nossos pensamentos no lugar. Né? Então, eu vejo isso muito presente na vida do salmista. Para mim, isso é extraordinário, fantástico. E tem uma coisa aqui, eu quero só citar 2 salmos, você ainda vai chegar na exposição deles, né? Salmo 27 e 28. Salmo 27, complementando um pouco mais o que você estava falando aí, o 27 ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E aí ele continua, fala assim: olha, os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores, inimigos, mas eles tropeçam e caem. Então veja, a confiança que Davi tinha agora nesse salmo. Se Deus está do meu lado, quem será contra mim? Versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Veja a confiança desse homem Davi, agora nessa circunstância. Aí se você ler o Salmo 28, olha como ele começa, né? A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não se ceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. É o mesmo Davi que antes estava com uma confiança e fala assim: esse Davi aí é imbatível, o exército pode ir contra ele, ele tá confiante. É o mesmo Davi que agora vai falar assim: é o Sérgio Berranteiro. Agora parece que é o mesmo, tipo assim, é um Davi aqui, é o Davi Rottweiler, né? Agora é o Pincher. É o Davi Brabão. Agora chega no 28 e fala: ô Senhor, não seja surdo para comigo, né? Porque caso, se o Senhor se calar a respeito de mim, eu vou ser semelhante aos que descem a cova. Então assim, você já vê que, é claro, a confiança de Davi sempre estava em Deus, mas a resposta dele diante das aflições mudava de salmo para salmo. E assim também acontece na nossa vida cristã, né? E aí entra o que você falou, a importância da oração. E eu diria mais, recentemente eu estava pregando ali nos Salmos de Asaf, e uma das coisas que eu falei foi a respeito daquilo que a gente chama de lectio divina, né? Que ou alguns chamam de leitura orante, que é você ler as escrituras. Então, às vezes, chega momento da nossa vida cristã... Orar as escrituras, né? Às vezes chega um momento que a gente chega diante de Deus com tanta aflição, com tanto temor, com tanta angústia, que a gente não sabe nem o que orar. E aí entra essa matéria que é muito pouco falada. Inclusive, eu ia fazer um vídeo no canal recentemente a respeito desse assunto. Tô aguardando aí, tô escrevendo ainda um pouco mais sobre isso. Que eu quero falar sobre oração também de um modo mais geral, né? Inclusive saiu um vídeo hoje, na data da gravação do vídeo, né? Sobre oração, sobre a importância da oração, algumas coisas que você pode fazer com respeito à oração. Mas um dos pontos é que nós podemos orar as escrituras. E às vezes, quando falta para nós palavras, a gente pode chegar diante de um texto como esse, né? Salmo 28, e orar esse texto, meditar primeiramente, com certeza nesse texto, ler, meditar e orar aquilo que está escrito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí do salmo tão conhecido, né? O Salmo 23. Pode ser que em algum momento da nossa caminhada cristã a gente não saiba como orar por causa das aflições. E a gente se encontra aqui como o Davi, né? No vale da sombra da morte. E aí a gente pode chegar diante desse texto, meditar nesse texto e orar. E orar com sinceridade diante de Deus, dizendo assim: Senhor, o Senhor é o meu pastor. Eu sei que nada vai faltar. E eu gosto muito do Projeto Sola, mas a música, eu inclusive estava tocando ela ontem. E assim, me fez refletir muito nesse momento agora que eu estou passando da minha vida, de transição de ministério, de muita incerteza com relação à nossa vida, sustento e tudo mais. E aí
eu falei, acho que eu vou cantar essa música. E aí eu peguei ali o instrumento, comecei a tocar. E eu acho interessante a forma como o Projeto Sola, eles colocam o Salmo 23, porque eles vão dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Eu acho fantástico isso, porque você pode, por exemplo, usar o livro dos Salmos na sua própria oração, né? E dizendo para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é meu pastor, eu sei que o Senhor vai me levar junto às águas de descanso, vai trazer refrigério para minha alma, que eu sei que se eu não tenho algo, é porque eu não preciso. Porque aquilo que já é suficiente para mim, o Senhor vai suprir. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Então eu acho que, juntando aí, né, com esse tópico que você falou a respeito da importância da oração dentro do livro dos Salmos, mas eu acho que entra muito essa questão. A gente precisa não só orar diante das aflições e fazer assim como os salmistas fizeram, mas a gente precisa também usar o livro dos Salmos, ou Provérbios, ou Efésios, ou qualquer outro livro das Escrituras, meditar nesses textos e orar aquilo que os textos estão falando. Porque vai chegar um momento, como eu disse, que a gente não vai ter muito o que dizer diante de Deus. A gente não vai ter muito argumento na nossa oração. E saber também aplicar, né, umas realidades dos salmos. Porque, assim, uma coisa que eu tenho tentado trazer nessa série de mensagens que estamos trabalhando na igreja são aplicações de modo que venham a se enquadrar no nosso contexto. Por exemplo, você vai orar um salmo, né? O salmo diz: Senhor, destrói os meus inimigos, mata os meus inimigos. E muitas vezes você não tem inimigo. Quebra o dente deles. Quebra o dente deles. Mas aí você não tem inimigos pessoais, né? Você não tem pessoas. Mas o seu inimigo pode ser aquele pecado que está lá no seu coração que você não consegue vencer. O seu inimigo pode ser as suas maiores crises, sejam crises emocionais, familiares, sejam crises financeiras. Né? Então, pode ser você mesmo o seu inimigo, né? Pode ser você, e na maioria das vezes né? Então, é muito importante a gente saber trazer essas aplicações dos salmos e não ficar assim: nossa, esse salmo aqui não dá para eu orar. Infelizmente não dá. Meu irmão, toda a escritura é inspirada por Deus, de útil para ensino, para correção, para repreensão, enfim. Então a gente tem que saber também aplicar, né, os salmos. Uma das coisas que eu aprendi esses dias, passando por alguns problemas, né, algumas questões ministeriais, a gente passa por muitas lutas e esses dias o Senhor falou comigo pelos salmos, né, pela vida de Davi, que neste exemplo que eu citei, de que ele transita de um Davi esperançoso ou um Davi extremamente conturbado para um Davi confiante no mesmo salmo, em poucos versos, eu fiquei pensando, né? Olha, se Davi, ele estava aqui escrevendo o Salmo de número 3, ele começou os 4 primeiros versos preocupado, triste, e nos 2 últimos ele já estava confiante e alegre. Imagina nós ao longo do dia. Ao longo do dia a gente pode começar o dia confiante no Senhor, alegre, orando, firme no Senhor, mas pode chegar depois do almoço, você pode estar triste, você pode estar abatido porque aconteceu alguma outra coisa. E isso não é demérito, porque nós somos seres humanos. O próprio Davi, enquanto ele escrevia o Salmo, ele muda de ideia, ele muda de perspectiva, parece que é outra pessoa. Que dirá nós, né? Então, às vezes a gente se esquece dessa humanidade. Nós somos pessoas, nós somos de carne. Davi era um homem de carne, ele demonstra isso pra gente. Mas a gente muitas vezes fecha o olho para essa realidade e acha que a nossa vida tem que ser triunfalista e enfim, né? O cristão, alguns até acreditam que o cristão não pode ter depressão, né? A depressão é pecado. Né? Poxa, vamos olhar para as escrituras, vamos ver a humanidade dos autores, vamos ver o que eles deixam para nós. Né? Então, eu vejo que nós, a partir do momento que a gente tem essa empatia com os autores bíblicos, isso serve com certeza de exemplo para nós e de motivo para que a gente continue prosseguindo, mesmo com as nossas dificuldades, mas continue sem desanimar, colocando as nossas causas diante do Senhor. Porque uma hora o Senhor vai responder, Ele vai ouvir, Ele vai se lembrar de nós, como Davi usa a linguagem dos Salmos, né? E vai intervir na história. Duas coisas aí que você falou, 2 palavras que você usou, eu queria
fazer uma contribuição aí com respeito a elas. Primeiro, sobre a aplicação. A gente vê muito no Novo Testamento o uso do livro dos Salmos. Usa muito. Sim. A gente estava conversando um pouco antes aqui de começar a gravação, mas a gente falou do Salmo 14. O que Paulo faz em Romanos capítulo 3? Ele faz uma aplicação desse texto do Salmo. Então, às vezes a gente olha e eu acho que aí está um dos maiores, o porquê que a gente perde muito, né, muitas vezes nas nossas meditações, é que a gente não tenta aplicar o texto para a nossa realidade. Né? Então, a gente lê de fato o texto, entende o texto, faz a interpretação correta do texto, mas não aplica. E aí pronto, não vai fazer diferença nenhuma, não vai surgir mudança nenhuma. E o que Paulo faz, por exemplo, em Romanos 3, é fazer uma aplicação do Salmo de número 14. Então ele pega todo esse conteúdo de Davi, né? O pessoal aí que não está relembrando aí do texto, mas ele vai dizer: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí como que Paulo vai aplicar tudo isso, falando no Evangelho de Romanos, né? Quase isso. Evangelho de Romanos. Como que ele vai aplicar isso em Romanos? Primeiro, capítulo 1, todos são pecadores. Segundo, capítulo 2, gentios e judeus são igualmente culpados diante de Deus. Capítulo 3, que aí é onde envolve aí tanto o Salmo 14, o Salmo 53, Salmo 10, Salmo 52, né? Que é os versículos que Paulo cita ali em Romanos 3, do 10 até o 18, né? Todos esses salmos aí. Então, Romanos 11, Salmo 14, Romanos 12, Salmo 53, Romanos 14, Salmo 10, o 15 também, ele nessa meiuca aí entre o 15 e o 17, e o Romanos, no versículo 18, o Salmo 10. Então ele traz todos esses textos, todos esses salmos, para aplicar e dizer o seguinte: olha, é tudo pecador. Se tem alguém que diz que busca a Deus, que está no caminho do Senhor e tudo mais, esse aí precisa rever um pouco mais a respeito da sua vida. Então Paulo pega o Salmo e começa a aplicar ali no seu ensino, né, na sua instrução para aquela igreja, para dizer o seguinte. Vamos lá, resumir aqui depois o que ele vai continuar em Romanos. Todo mundo é pecador e todo mundo é salvo somente pela fé. Então, se não for por Cristo, aqueles que foram extraviados, como diz o Salmo, não existe solução para nenhum deles. E a gente pegar esse tipo de texto, esse tipo de salmo, e começar a aplicar o evangelho também em cada um deles, né? Normalmente é uma coisa que a gente não faz. A gente não pega o evangelho e diz o seguinte: bom, como que a gente pode aplicar o evangelho agora nesse texto e como a gente pode usar isso para a nossa própria vida pessoal, para a nossa vida particular, né? E aí você pega, por exemplo, tudo isso, né? E como que o salmista lá, Davi, vai terminar no Salmo 14, né? Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. A gente vê que essa restauração plena se cumpre em Cristo. Ou seja, a gente precisa de Cristo para isso. Então, mesmo que a gente leia os Salmos, e Jesus vai dizer isso, né, para os discípulos no caminho de Emaús, era necessário que se cumprisse o que estava escrito a respeito dele na lei do profeta, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Né? Ou seja, claro que ele usa a expressão Salmos ali para falar sobre os livros proféticos, mas a gente pode encontrar o Evangelho também no livro dos Salmos e aplicar isso para a nossa vida particular. Então, a palavra que você falou aí, né? A aplicação, eu acho que é uma palavra que a gente não pode esquecer dela. Porque às vezes a gente pega o livro dos Salmos e pensa assim: foi Davi que falou para a época dele, no tempo dele, e isso não se aplica em nada para mim. Mas totalmente contrário. O texto se aplica também à nossa vida, né? Às vezes a gente está muito preso numa hermenêutica literalista, né? Lógico que a aplicação é diferente de você fazer uma interpretação, né? A gente interpreta e a gente aplica as questões que a gente pode tirar, né? Isso, exatamente. Por exemplo, o Salmo de número 62, Salmo de número 62, que Davi também escreve no contexto de Absalão. É um salmo que eu gosto muito, eu já preguei nesse salmo.
mais de uma vez, onde Davi fala sobre, dá uma exortação à confiança, né? Então, tem muitas lições que a gente pode tirar daquele contexto, porque Davi, ele estava se lamentando porque tinha perdido, né, estava perdendo o seu trono, seu filho estava tentando contra o seu trono, enfim. Ele estava refugiado no deserto, e ele diz, o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é a minha cidadela. Por mais que ele tenha perdido a cidadela dele, Jerusalém, que a gente sabe que era uma cidade fortificada, os inimigos temiam, né, a cidade de Jerusalém, justamente por ser um lugar estratégico, difícil de invadir. Agora Davi, sem a sua cidade, sem a sua fortaleza, estava no deserto dizendo, não, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu alto refúgio. Tem esse contexto primário, mas nós temos aplicações. Por mais que a nossa vida financeira seja a nossa cidadela, em muitos vezes, a nossa família seja a nossa cidadela, o nosso alto refúgio, na verdade, aquele que é verdadeiramente o nosso alto refúgio será eternamente é o Senhor Deus. Então isso é aplicar de forma sensata, de maneira que nos edifique, né, na nossa leitura diária ou na nossa oração dos salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Eu acho interessante, assim, e uma das coisas que eu faço, né, todas as vezes que eu prego o livro dos Salmos, eu procuro encerrar, né, com as aplicações, mas um pouco antes, depois que eu termino a interpretação e a exposição do texto, eu encerro da seguinte forma. E é sempre a mesma frase. Como Deus é apresentado nesse salmo. Então, um por um, desde o salmo de número 1 até agora o salmo que eu sempre faço isso. Então, aí eu pego todas as características de Deus no salmo. É misericordioso, gracioso, refúgio, cidadela, minha força. E assim, todas as formas como os autores narram a respeito de Deus, antes de aplicar o texto, né, para o nosso dia a dia, né, e para a igreja, para as necessidades que eu identifico, né, e também, claro, né, minhas próprias necessidades, né, que começa por mim, é claro. Mas eu sempre olho para o texto falando como Deus é apresentado nesse salmo. E a gente poderia também, não só isso, eu gosto de falar como Deus é apresentado no salmo, porque é claro que a gente pode também usar a forma como Cristo é apresentado no texto, mas normalmente eu reservo isso para salmos messiânicos. Normalmente eu faço Salmo 22. Mas é muito interessante você ler o livro dos Salmos e começar a ver quais são as características de Deus que são narradas no Salmo e você se apegar a essas características para a sua vida. Então, você lê o texto e fala, Deus é o meu refúgio. O que significa então Deus ser o meu refúgio? Será que Deus é o meu refúgio de fato? Deus é a minha força. Qual que é o significado disso? Será que Deus de fato é a minha força? Como que isso se aplica à minha própria vida? Então, assim, para mim tem sido fantástico estudar o livro dos Salmos. Eu espero um dia terminar. Mas assim... O Salmo 119 vai um ano inteiro. Não, sabe, agora abrindo um parêntese aqui. Você ainda não pegou salmos muito grandes, né? Mas, cara, pessoal que é pregador aí, tenta pegar um salmo de 50 versículos e resumir esse texto em uma pregação só. Impossível. Você fica louco para tentar resumir. Quando eu pegava algum texto, algum salmo, 40 versículos, 50 versículos, porque assim, a minha proposta sempre foi pregar salmo a salmo, um por semana. Eu já peguei salmos grandes, que é claro, eu precisei dividir, mas eu sempre tentei, pegar um salmo aí de sei lá, 40 versículos, eu sempre tentei manter esse meu padrão, né, de um salmo por semana. Mas quer deixar o pregador louco é você pegar um salmo aí de 50 versículos e você tentar resumir a mensagem, resumir o texto em uma mensagem só. É difícil, mas é só um parêntese aí. A gente fica com dó de perder algumas informações. Fica. Eu já tive que dividir eu tô no começo, né, do livro, mas o Salmo de número 9, ele tem só 20 versículos. E eu tive que fazer 2 pregações. O número 10 também é a mesma coisa, eu tive que dividir em 2, porque a gente vai se deparando com a riqueza das declarações e não dá para perder, a gente perde a aplicação. Então,
eu acho que vale mais a pena a qualidade do que a quantidade. Nesse sentido, vale muito mais a pena. Com certeza. Você estava mencionando a questão de como Deus é apresentado no Salmo, né? Eu acho muito interessante essa sua aplicação, porque a gente se depara com diversos atributos de Deus nos Salmos. A gente se depara com o atributo de bondade, atributo de misericórdia, até mesmo o atributo ira, o ódio de Deus. A gente vê o Salmo de número 5, verso 5, o Salmo de número 7, verso 11. Então, os Salmos, eles carregam bastante conteúdo teológico, né, acerca da pessoa de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, os Salmos são poesias, então a gente não vai levar tanto a sério a teologia do Salmo, vamos lá para o Novo Testamento, para as cartas paulinas, né, para fazer a nossa teologia. Os Salmos, eles têm uma grande bagagem teológica. Se a gente pegar as declarações de Davi sobre a pessoa de Deus, como ele apresenta a Deus, é enriquecedor, é muito bom. E também tem uma outra questão de que, muitas vezes, a gente, já tirando aqui mais uma aplicação, muitas vezes o problema do salmista não é que Deus deixou de ser quem Deus é. Deus deixou de ser bondoso, por isso Davi está perguntando, Deus, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Mas eu vejo que na maioria dos problemas que são relatados nos Salmos, na maioria dessas imprecações que Davi faz, o problema é a percepção dele em relação à pessoa de Deus. Sim. Porque Deus está ali, mas Davi não mesmo. está vendo. Deus continua mesmo. Mas Davi assim, não está vendo. Isso entra um pouco naquilo que a gente estava falando anteriormente, a respeito dessa perspectiva, né, de quando estava abatido, depois que estava na sua confiança. Exatamente. Eu acho que entra também essa mesma questão, vou dizer aqui, né, na teologia dos salmistas. Então, não é que Deus mudou, né? E é claro que a gente, quando fala sobre a inspiração das escrituras, a gente tem que se lembrar também que Deus preservou as características dos autores. Então, e o livro dos Salmos cara, se tem uma coisa que o livro dos Salmos me ensinou, é que eu não sei orar. Muita coisa, e você vai chegar em alguns salmos assim também. Tem salmo que eu leio e eu falo assim, como que ele teve coragem de falar isso pra Deus? É igual aquele lá, o senhor vai continuar surdo? Rapaz, teria caído um raio na minha cabeça. Chamou Deus de surdo, hein? Caramba. Então, o livro dos Salmos nos ensina até isso, que nem sempre a nossa teologia é perfeita, nem sempre a nossa percepção a respeito de Deus é perfeita, mas uma coisa é fato, não é por isso que a gente não deve expor diante de Deus, na nossa oração e principalmente particular, as nossas queixas, né? Eu não estou falando duvidar de Deus, né? Duvidar do poder dele ou algo desse tipo, ou blasfemar contra Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte, da gente lançar diante de Deus aquilo que de fato está dentro do nosso coração. E uma coisa que eu fico pensando a gente vê essa tratativa de Deus no Antigo Testamento em que, cara, o chão abria e engolia todo mundo. O pessoal encostava na Arca da Aliança e morria, fulminado. Poxa, mas eu quis ajudar, quis tentar preservar a Arca da Aliança, não. Exatamente. Deixa ela cair, mas não pega não. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque em um momento como esse, em uma dispensação dessa, onde Deus tratava o pecado dessa maneira, eles tinham ousadia diante de Deus para orar e colocar diante de Deus as suas angústias, as suas lamúrias. Eles não, vou colocar aqui nessa linguagem, né? Eles não tinham papas na língua para colocar diante de Deus aquilo que eles passavam de fato. O que eu quero dizer com tudo isso? É que muitas vezes a gente perde em não só não ler o livro dos Salmos, não estudar o livro dos Salmos, mas também entender que a gente agora está diante de uma situação totalmente diferente, onde o nosso pecado foi, claro, colocado em Cristo, mas onde a Bíblia nos diz que Jesus nos abriu um vivo e novo caminho diante de Deus, e que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos orar como convém. E é claro que a gente não sabe orar como convém, de fato. Mas a gente deve colocar diante de Deus esses questionamentos, essas angústias, o nosso sofrimento, as nossas tribulações,
Os salmistas faziam isso, né? E eles sentiam que de fato Deus estava ali para ouvir as suas orações. E igual eu falei, muitas vezes eu já li muito salmo e falei assim, eu não teria coragem de orar dessa forma. Mas por que não? Por que não orar e dizer assim, não com falta de respeito, né? E eu acho que é aí que tá o problema, né? Às vezes tem uma linha muito tênue entre a blasfêmia e aquilo que os salmistas faziam. Mas por que não orar e colocar diante do Senhor a sua oração e dizer assim, Senhor, eu não aguento mais, Por que o Senhor não me ajuda, não me socorre? Parece que o Senhor se esqueceu de mim. E coisas desse tipo, mas que o livro dos Salmos nos ajuda muito, né? Com certeza. Eu tenho duas considerações para fazer sobre isso que você falou, que é muito importante, essa questão que você tocou. Mas antes de fazer essas duas considerações, você falou da ousadia, né? Efésios capítulo 3, Paulo vai dizer que por meio de Cristo nós temos acesso e ousadia diante do Senhor. Exatamente. Por mais que nós precisemos ainda temer este Deus, e a palavra temor é realmente ter um pavor, né, de Deus, nós temos uma ousadia de chegar diante dele sem medo. Parece um pouco contraditório. Um paradoxo, isso, né? É um paradoxo. Mas é isso que Cristo nos proporciona, a ousadia de chegar e orar diante. Agora, as considerações que eu queria fazer é a seguinte: muitas vezes nos é ensinado que tem um modelo para nós orarmos, né? E se a gente não orar naquele modelo, Deus não presta a oração. Então você tem que começar adorando a Deus, aí você pede perdão pelos pecados, aí você agradece, aí depois você faz as suas petições e depois encerra a sua oração. E, cara, muitas vezes você não consegue chegar diante de Deus né, numa oração e começar adorando a Deus. Você está tão aflito que a única coisa que você consegue é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, por que o Senhor está longe? Me socorre. Me socorre, me ajuda. Não, eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados antes de pedir algo a Deus. Simplesmente, eu não vejo isso no salmista. Eu não vejo isso em Davi. Eu acho que muitas vezes a gente pensa o seguinte: eu não posso pedir direto, eu tenho que, pedir perdão. Porque eu acho que às vezes a gente pensa que isso é uma moeda de troca, né? Se eu pedir perdão, então significa que Deus vai me ouvir mais. Eu tenho que dar engambelada em Deus para ele não perceber que eu tô pedindo alguma coisa. Né? Mas é quase isso mesmo, E eu acho interessante, cara, você tocou num ponto aí, a questão da oração, né? Mas uma das coisas que o livro dos Salmos me ajudou muito é saber que não existe só oração pedindo a Deus. Eu vou dizer o seguinte: os nossos cultos de oração normalmente são exatamente a mesma coisa. E eu vou falar aqui o que acontece, você pode falar o que acontece aí e vai ser a mesma coisa. Normalmente os cultos de oração é agradecimento a Deus pela vida, pela saúde e por tudo mais, pelo sustento, no meio que genérico, né? Pedir a Deus pela saúde de alguém, de algum familiar, de alguma coisa, e pedir pela salvação de alguém. Os cultos de oração se resumem a essas três coisas. No nosso meio temos pedidos deste lado, pedimos deste lado, alguém ora. Não, eu digo assim, normalmente é isso. Pedir, agradecer a Deus pelo geralzão. Coisa genérica. E pedido é específico. Pedir por algum doente e pedir para a salvação de alguém. É só isso, o culto de oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Salmo me ensinou muito que às vezes a nossa oração... Às vezes não, né? Nem sempre a nossa oração precisa só ter petição e clamor. Às vezes a gente pode orar e muitas vezes a gente não faz isso. E eu creio que o pessoal que está assistindo aí ao podcast vai concordar. Eu diria que 98% das nossas orações não são orações de adoração. Você que está me ouvindo aí, e deixa nos comentários, pode deixar nos comentários, não tem vergonha não. Você já orou a Deus sem pedir nada? Você orou só adorando a Deus? Por exemplo... Essa aí é forte, hein? Tipo assim, Senhor, eu te adoro porque o Senhor é um Deus majestoso, é um Deus grandioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Só orações de adoração, sem pedir nada, sem clamar socorro por nada. Você já orou só orações de adoração a Deus? Cara, eu posso ter certeza aí que 90%... Você
otimista ainda, dizendo que 90% das pessoas nunca oraram só adorando a Deus. Verdade. E quando a gente exalta o nome de Deus em alguma coisa, é porque a gente quer pedir alguma outra depois, logo depois. É aquilo que você falou, né? A gente vai engambelar Deus. Esse padrãozinho aí, né? Eu tenho que adorar primeiro e depois eu faço meu pedido. Não, por que não você orar só adorando a Deus? Só reconhecendo a grandeza, o poder, a glória, a majestade dele. Aí depois, sei lá, em outro momento você ora pedindo. Sei lá. Exato. E nisso está a riqueza de orar as Escrituras. Exatamente. O Salmo de número 8, pega o Salmo de número 8 para orar. Quão magnífico é o Senhor em toda a terra. Quando contemplo os céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Para um dia à noite, assim, ó. Um dia, desliga o celular, para lá na sua varanda, olha para os céus e ora o Salmo de número 8. Você deu o exemplo perfeito, cara. Você deu o exemplo perfeito desse Salmo de número 8. E assim, a gente poderia usar vários outros salmos, né? Que são salmos de adoração. Você vê que, por exemplo, o pessoal em casa, depois leia o Salmo de número 8. Você não vê uma vez fazendo algum pedido. Uhum. Você vê apenas um salmo adorando a Deus, magnificando a Deus, falando quão Deus é grandioso, quão Ele é precioso e coisas desse tipo, né? E outra, a gente pode não só esse salmo, né, mas vários outros. A gente está perto aí, né? O Salmo 15, por exemplo, é um salmo que é um exemplo de um salmo de adoração. O Salmo 19 é um salmo de adoração. Né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. É um salmo de adoração. Você não encontra aqui um pedido sequer. Né? E eu acho que falta muito isso na nossa comunhão com Deus, nas nossas orações, né? Essa busca por Deus não só para pedir, mas essa busca para adorar, para reconhecer quem Deus é, para reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, a sua majestade e só. Eu gosto muito de John Owen. Inclusive tenho procurado estudar um pouco a respeito dos escritos de John Owen, né? Tem alguns famosos. Mas o que me fez assim, ficar fascinado pela vida de John Owen foi um livro publicado pela editora Fiel, daquele Um Perfil de Homens Piedosos, do Steven Lawson, que eu acho que foi o primeiro, o primeiro foi da Arte Expositiva de João Calvino, né? Mas o tema do livro é a devoção trinitária de John Owen. E assim, eu fiquei fascinado, porque até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Né? Mas uma das coisas que o livro mostra é que John Owen era devoto a Pai, Filho e Espírito Santo. E nas suas orações ele se dirigia aos três, adorando os três. Então quando ele orava adorando ao Pai, ele adorava falando a respeito da grandeza dele, da sua majestade, do fato de que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo e coisas desse tipo. Quando adorava o Filho, ele se dirigia ao Filho, falando a respeito também da sua grandeza, do seu poder, da obra na cruz e tudo mais. Ao Espírito, a mesma coisa. E algo muito semelhante que eu acho que a gente perde muito nas nossas orações é não fazer isso. É não olhar para a oração como sendo uma forma de adoração também. A gente olha para a oração como sendo um drive-thru, né? Eu vou lá, faço os meus pedidos, recebo ali vez ou outra o que eu pedi e pronto, acabou. Às vezes Deus não vem da forma como eu quero. Deus é o nosso padrinho mágico. Exatamente. Eu acho que a gente perde muito, sabe? Diego, você mencionou da devoção trinitária. A gente vê um exemplo disso em Paulo, na Carta aos Efésios, capítulo 1. Ele louva a Trindade pelo papel que cada pessoa da Trindade desempenha na obra da salvação. Ele começa dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala do Filho, depois ele fala do Espírito que nos cela, que é o penhor da nossa herança. E às vezes, quando ele eu tô pregando cada uma das... É porque assim, pro pessoal saber, eu também, parece que eu e o Matheus combinou, né? Mas não. Para o louvor da glória de sua graça. Eu também preguei em Efésios aqui nos cultos no lar, e eu inclusive termino Efésios amanhã, se Deus permitir, é claro, né? Mas ele termina isso, ele fala do Pai pro louvor da sua glória, fala do Filho pro louvor da glória, fala do Espírito pro louvor da glória. Então você vê que é uma oração, e Paulo ali, pessoal, Paulo não sabe o que é ponto final, não.
É do versículo 3 até o final, só vírgula, 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 ponto e vírgula no máximo. Ele não para, parece que ele empolga, né, naquela parte ali. Isso é adoração. Isso é adoração. Exatamente. É a gente chegar diante de Deus, reconhecer as suas obras, quem Ele é, a sua magnificência, né? E orar, adorar. Quando eu estava nesse texto, capítulo 1, eu estou expondo Efésios aos domingos à noite. Agora estou no capítulo 4. Mas quando eu estava... Vou entrar no capítulo 4 aí. Quando eu estava no capítulo 1, eu separei em 3 mensagens, né? Uma, as bênçãos do Deus Pai à igreja, depois as bênçãos do Deus Filho à igreja, depois as bênçãos do Deus Espírito à igreja. Quando eu preguei a mensagem do Espírito Santo, né, as bênçãos que o Espírito concede à igreja, um dos pontos que eu toquei é que muitas vezes nós somos tão conservadores que nós temos, parece, medo de orar para o Espírito Santo e sair falando em línguas, né? Exatamente, olha. A gente tem medo de adorar o Espírito Santo. E aí você na igreja, você vai orar. Eu vou sair rodopiando aqui falando em língua, deixa eu quieto aqui. Aí na igreja você vai orar. Eu gosto de orar assim e destacar bastante o Espírito Santo na igreja, para mostrar que, assim, gente, não precisa ter medo, você não precisa deixar de orar para o Espírito Santo só porque alguém distorce a doutrina do Espírito Santo, né? Você não vai cair às vezes, aqui, não. Às vezes eu noto que algumas pessoas, assim, chegam até meio que torcendo no banco, assim, sabe? Mas essa é a verdade. A segunda consideração que eu ia fazer está um pouco nisso, porque nós queremos muitas vezes ter orações tão carregadas de teologia, né? Orações tão teológicas, que a gente fica igual o fariseu orando, né? Ora de si para si mesmo. A gente não consegue colocar com as nossas próprias palavras, ser nós mesmos na oração. A gente quer vestir uma capa e ser outra pessoa enquanto oramos. Isso nos impede de orar, né? Não, tem tanta gente que distorce, né, as verdades sobre o Espírito Santo, então vamos deixar de orar pelo Espírito Santo. Gente, isso aí não faz parte. A gente vê que nos Salmos, Davi era ele mesmo e ele adorava. Obviamente, nós não temos assim adorações diretas ao Espírito Santo no Salmo, mas, se eu não me engano, não tem nenhum texto, né, que adora o Espírito Santo no Salmo, né? Cara, até agora, pelo que eu me lembre, não tem. A gente pode pesquisar depois aqui e mandar pro pessoal. Mas nós vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos Paulo fazendo isso. Então, até fica a dica aí. Ore ao Espírito Santo. Não pedimos pra você falar em línguas, enfim. Mas ore, adore o Espírito Santo, porque ele é tão Deus como Cristo, tão Deus como Deus Pai. E normalmente inclusive, a gente queria recomendar. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não fala do Espírito, exatamente. Inclusive, eu queria recomendar aqui uma aula do professor Franklin Ferreira sobre a doutrina do Espírito Santo. Muito bom, muito edificante. Tô brincando. Ferreira é bom. Ele menciona que o Espírito Santo, dentro da trindade econômica, ele vai usar um termo lá, pericórese trinitária, o Espírito Santo, ele é coparticipante na obra da salvação, tanto como Cristo, né? Então, lógico, Deus não se revela assim, mas dentro da economia divina, né, ambos, né, os três, eles participam da mesma forma na obra da salvação. Então, e às vezes a gente não adora o Espírito Santo, sendo que ele é tão salvador quanto o Filho de Deus. Isso aí é um assunto para outro podcast, né? A gente falar sobre a pericórese trinitária e enfim. A gente pode fazer sobre Trindade depois, né? Que é um tema que é um tema. Já surgiu muito debate lá no grupo do Firme Fundamento a respeito de Trindade. Exatamente. Então, o Salmo nos ensina a sermos nós mesmos quando estamos orando a Deus. Nós não precisamos ser hipócritas ou tentar ser outra pessoa quando estamos falando com o Senhor. Então é o seguinte, para a gente já ir caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu sei que tem assunto aí para ficar o dia todo aqui falando, né? Mas para você, qual foi assim a importância de você começar a estudar o livro dos Salmos e até agora o que você tem visto? E se você tem alguma dica, né, para o pessoal aí que quer estudar o livro dos Salmos, que dica você daria?
Olha, é importante destacar aqui que, assim, nós estamos tendo essa conversa aqui e não somos nenhum tipo de especialista em salmos, né? Nem em Bíblia. Né? A gente está compartilhando... Sou especialista em nada. Talvez em dormir. Em nada. Dormir, beber água, tomar coca... Jogar bola. Eu dou aula. Não, jogar bola você não é não, cara. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu não sou, é futebol. Mas, assim, compartilhando experiências, né? E para mim, os salmos me ensinam algumas coisas, além do que a gente já mencionou aqui. Em primeiro, quero enfatizar que os salmos mostram que os escritores são pessoas como nós. Eu destaco Davi porque ele foi o que mais contribuiu que mais escreveu os salmos, né? Ele escreveu, se eu não me engano, 73 salmos, algo em torno disso, mais de 70. Então, Davi estava inspirado quando escreveu. Nossa. Desculpa aí, pessoal, pela piada. Esse trocadilho. Ele estava tão inspirado que ele escreveu mais que todo mundo. E esse não é nem o pior, que essas piadas aí não são nem o começo, né? A gente sabe de coisa pior aí. Mas mostra que são pessoas como nós. Então o que eu diria é o seguinte: uma coisa que Deus falou ao meu coração por meio de salmos escritos por Davi. Olha, você pode ter dito que você está bem, no outro dia você não está tão bem assim, mas não deixe de colocar nas palavras sinceras aquilo que está no seu coração diante do Senhor. Pode ser que você comece o dia bem e no final do dia você já não esteja mais tão bem assim. Como Davi começa muitas vezes o salmo bem e termina mal, ou começa mal e termina bem. Isso são coisas do ser humano. Nós somos sujeitos a essas coisas, né? A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Isso é normal. Isso é normal porque nós estamos presos a uma carne pecaminosa. Nós temos uma natureza corrompida que nos puxa para o pecado. Então, agora, eu vejo que a grande lição dos Salmos é que você nunca deve se sujeitar a esse estado de uma eterna miséria, uma só baixo, né? Ver aquele crente que só vive em baixos, né? Nunca em altos e baixos, só em baixos. Uhum. Não se sujeite a isso, mas viva sempre buscando o Senhor como refúgio, né? Orando, colocando as petições diante do Senhor, assim como o salmista nos mostra, né? Ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós somos. Uhum. E uma segunda coisa que os Salmos me ensina é que quando nós pegamos e aplicamos os salmos, né, nós vemos em diversos salmos que eles tratam de problemas comuns do ser humano. Problemas que Davi passava naquele tempo e nós passamos hoje. Nós temos crise de fé, assim como Davi teve no Salmo de número 11. Nós temos que lidar hoje ainda com pessoas falsas, como Davi lida no Salmo de número 12. Nós lidamos com a tristeza, como Davi lida no Salmo de número 13. E, enfim, por aí vai. Se você ler os Salmos, até o Salmo de Asaf, né? Exato, o Salmo de Asaf, ele lida com a prosperidade dos ímpios, quando o ímpio parece prevalecer, são problemas do ser humano. Os Salmos nos ensinam que aqueles mesmos problemas que tinham naquela época temos hoje, e eles nos dão a solução para isso, né? Então, olhar para os Salmos sempre nessa perspectiva. Você está precisando, tem uma pessoa falando mal de você, mas pelas suas costas, né? Mas à sua frente ela é sua amiga e tal. Bom, leia o Salmo de número 12. Leia o Salmo de número 12. Davi também lida com falsidade. Você está indignado porque o seu vizinho descrente, ele anda de BMW, você está com um Chevette. Um Chevette. É bom, hein? Tração traseira. Não, o Chevette é bom, mas o Chevette é bom quando ele está bem conservado, né? Você está com um Chevette que a roda está desbalanceada, o farol não acende, a seta não funciona e você é crente. E aí, como você lida com isso? Leia os Salmos, ore os Salmos. Então, são problemas do ser humano. A gente vive num mundo injusto, né? Então, os Salmos, eles servem tanto de exortação como de consolo para nós nessas horas. É isso que eu tenho aprendido com esse maravilhoso compilado de 150 Salmos escritos. E cada dia que passa, a gente aprende algo novo, né? A gente tem comentado aí. À medida que você vai lendo o livro dos Salmos e que você vai percebendo aí essas angústias, né? Essas aflições que os salmistas passavam,
A gente percebe, como você bem disse, né? São homens como nós, pecadores como nós, falhos como nós, mas que a diferença em que a gente encontra muitas vezes entre eles e nós é que às vezes a gente tenta resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças, né? E aí entra o Evangelho, a aplicação do Evangelho, sobre como Cristo morreu para pagar os preço do nosso pecado, como o Espírito Santo atua em nosso coração para produzir em nós a santificação, né? E de fato a gente chega num momento, lendo o livro dos Salmos, que muitas vezes a gente vê os salmistas sem perspectiva, né? Eu tenho passado aí pelos Salmos aí por volta do Salmo 89, 87. O Salmo de número 87, por exemplo, é um salmo que quando você lê, você fala assim, esse cara aqui não tem perspectiva nenhuma. 86, perdão. Ele não tem perspectiva nenhuma. A expectativa dele é a morte. O 88, por exemplo, é um salmo que, basicamente, se a gente pudesse tirar aí só o primeiro versículo, é um versículo que, vou dizer assim, eu acho que o pessoal vai entender, né? É um versículo que trata a nossa vida de forma mais positiva. O resto é só angústia, é só tribulação. Aqui no Salmo de número 88 mesmo, por exemplo, o salmista vai chegar ao ponto de falar assim, olha, eu sou como quem desce a cova, eu sou como alguém que está morto, né? E ele termina no Salmo falando assim, os meus conhecidos são trevas. Ou seja, depois, pessoal aí de casa, leia, Mateus também, leia aí o Salmo de número 88, você vai ver que aquele homem não tinha expectativa nenhuma. Embora ele comece o Salmo dizendo assim, Deus é o Deus da minha salvação. Mas a partir dali, o restante do Salmo é só falando sobre as tristezas, as angústias. A linguagem que ele vai utilizar é tão forte, e para mim, até agora, de todos os Salmos que eu estudei, esse para mim é um dos mais tristes. Porque a gente vê alguém sem esperança. A gente vê alguém sem esperança aqui, dizendo o seguinte, olha, Senhor, eu sou como alguém que está entregue à morte, o meu fim é a morte, eu não vejo expectativa, eu não vejo esperança nenhuma, o que cai sobre mim é a sua ira, o meu corpo se desfalece, a minha alma se desfalece. E ele termina o Salmo sem esperança. Ele termina o Salmo falando assim, olha, os meus conhecidos, os meus companheiros se afastam de mim, os meus conhecidos são trevas. Ou seja, a coisa já estava ruim, aquele meme, né? Tava ruim, agora parece que piorou. É o Salmo de número 88. A lei de Murphy, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. E aí os Salmos, né, nos fazem muito refletir a respeito da nossa própria vida, em como a gente também passa por muita aflição, muita tribulação, mas como o Evangelho, ele transforma. Como o Evangelho nos dá esperança. Quando eu li esse Salmo de número 88, veio isso aqui no meu coração, né? Eu falei assim, se esse homem talvez vivesse nos nossos dias com a revelação que nós temos hoje, talvez ele não estaria assim, sabe? Não estou dizendo que nós não passemos por esses tipos de problema, mas estou dizendo o seguinte, parece que ele termina o Salmo sem esperança, ele não tem expectativa nenhuma. Ele olha para os lados, é só tribulação, é só angústia, ele diz que ele está sendo como que alguém que é lançado na cova. E aí quando a gente olha para o livro dos Salmos, sabendo aquilo que Cristo fez a nosso favor, nós temos algo a mais, sabe? Nós temos uma esperança que é bendita. E para mim, nesses últimos salmos que eu tenho estudado aí, né, como eu estou no 89, tem ficado muito isso no meu coração. A esperança que nós como cristãos temos não é, embora eles tivessem essa expectativa, mas não é a forma como eles esperavam, né? Hoje a gente tem a revelação, essa revelação progressiva de Deus, e que Hebreus vai dizer que Deus falou aos pais pelos profetas, mas agora nos falou por meio do Filho. E como que Cristo agora, sendo a revelação perfeita de Deus, nos traz esperança. Então, muitas vezes, quando eu leio o livro dos Salmos, e essa para mim talvez seja uma das grandes lições, muitas vezes quando eu leio o livro dos Salmos, o que vem à minha mente é exatamente isso. Esse salmista está passando por tanta coisa que eu também passo. Mas existe uma diferença entre eu e ele. A revelação de Deus, Cristo. Eles tinham uma esperança daquele que viria, do Cristo que viria. Nós já temos uma esperança daquele que veio e que prometeu que voltará. Sabe? Então, é aquilo que a gente falou, né, da aplicação do Evangelho. Isso para mim é fantástico.
Hoje a gente pode ler o livro dos Salmos, ver a tristeza e a angústia que eles passaram e saber que para o Filho de Deus há uma salvação, há uma esperança, há um Espírito que habita em nós, que é o nosso Consolador, né? Então, um consolo que talvez muitos deles não encontravam naquele tempo diante das perseguições, né? Exatamente. A gente tem uma visão muito egoísta, né, do sofrimento, como se só nós sofrêssemos, né? Sim. O nosso sofrimento é o pior. Obviamente somos nós que passamos pelo nosso sofrimento, né? Mas pense no seguinte, enquanto você falava, eu estava pensando em uma questão, né? O salmista, quando ele escreve, vou pegar aqui novamente o exemplo de Davi, né? Quando ele estava passando pelas suas tribulações, e muitas vezes ele olha numa perspectiva terrena, né? Porque ele tinha um trono que Deus havia prometido a ele, que seria um trono perpétuo, né? Que a descendência dele reinaria neste trono. Ele tinha um reino e as dificuldades vinham e ameaçavam o seu trono, ameaçavam o seu reino e as promessas que Deus havia feito. Então, muitas vezes Davi ora a Deus e escreve olhando numa perspectiva terrena. A minha salvação virá. Horizontal, né? Davi muitas vezes não fala da salvação espiritual, mas da salvação de que Deus irá e irá destruir seus inimigos. Mas nós já temos uma visão do sofrimento diferente, porque no Novo Testamento, e Pedro vai trabalhar isso na primeira carta, diz que o sofrimento na vida do cristão é necessário. Cristo nos deixou o exemplo a ser seguido de sofrimento. Então a nossa perspectiva ela é muito mais espiritual do que uma perspectiva física. Meramente né? terrena, né? Não temos um reino para prezar, não temos um trono. A gente tem mal aí um Gol velho na garagem e o céu tá batido. E o céu tá batido. Então não temos essas questões que Davi tinha naquela época. As nossas batalhas são diferentes, né? Então a nossa perspectiva é uma perspectiva completamente diferente. Isso deveria nos levar a pensar o seguinte: bom, a única coisa que eu tenho é me desgarrar dessa terra, porque eu não tenho um reino para prezar, eu não tenho um trono, tudo que eu tenho é a minha salvação. Então esse sofrimento, toda leve e momentânea tribulação, não pode se comparar com o peso da glória que há de ser revelada, como diz o apóstolo Paulo. Mas vejo que o grande problema nosso é estar tão preso a este mundo aí que a gente se encontra muitas vezes desfalecendo por causa dessas questões. Mas como você bem colocou, Cristo é a nossa esperança eterna. Ele é a nossa glória futura e Ele é a glória da igreja, né? Então, o Salmo nos ensina que nós precisamos ter sempre esperança no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. E lembrando das palavras de Jesus para os discípulos, né, de Emaús, no caminho para Emaús, convinha que se cumprisse o que estava escrito, né, a respeito dele, também nos Salmos. Então, eu acho que para a gente encerrar, essa deveria ser a aplicação final, né? Quando a gente lê o livro dos Salmos, a gente vai ver muita tribulação, muito sofrimento, muitas vezes aquilo que você falou, né? E eu não sei se deu para entender o que eu estava querendo dizer, mas é justamente nesse sentido. Os salmistas, eles tinham uma visão muito limitada terrena, né? Davi como rei, e por aí vai. Tanto é que nesse salmo de número 88, né? Que é um salmo de Remã, é um salmo que eles têm muito essa visão terrena, aqui, agora. Tanto é que ele narra no salmo a respeito dessas suas tribulações e ele praticamente, como eu disse, ele não vê esperança, ele não tem esperança. Ele fala assim, olha, eu sou como aqueles que são lançados à cova e pronto, acabou, eu vou morrer e acabou. Essa é a linguagem dele, aqui no Salmo 88, né? Mas aí fica isso pra gente, né? Como lição, talvez, lição final, né? Que para nós passaremos por muitas tribulações e sofrimentos, a semelhança desses homens. Mas nós temos um Cristo que venceu a morte, que venceu o pecado, um Cristo que está vivo. E eu encerrei, não estava nem combinado isso aqui, né? Na verdade, nem um podcast estava combinado, era para ser outro assunto. Nada combinado. Mas eu encerrei o Salmo 89 na última pregação na quarta-feira, isso há 2 dias atrás. Eu encerrei o Salmo 89 falando sobre isso, sobre a volta de Cristo, sobre a esperança que nós temos de que Cristo vai voltar. As coisas estarão difíceis, muitas vezes nós olhamos para a perspectiva terrena e não há esperança nenhuma, mas Jesus prometeu, eu vou, e eu terminei com isso, eu vou vos preparar lugar,
voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, dificuldade a gente vai passar, assim como Davi, eu passo, você passa, o pessoal que está nos ouvindo aí passam também por dificuldades. Os salmos nos ensinam muito na nossa vida cristã, com certeza, mas a esperança final não está nessa vida. A esperança final está no fato de que Cristo venceu tudo e que um dia nós nos encontraremos com Ele por toda a eternidade. Amém. Cheguei a arrepiar aqui. Ô louco. Quer falar mais alguma coisa aí pra gente encerrar? Então, por mim, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade e com certeza incentivar todos os nossos ouvintes aí a estudarem os Salmos. Às vezes a gente quer estudar, não desprezando, né, mas a gente está tão preocupado em aprender as doutrinas, né, do Novo Testamento que a gente se esquece do simples, básico, das lições práticas que o Salmo nos traz. É sempre bom a gente nos atentar a isso, né? Essas são poesias lindas, são poesias magníficas que nos ensinam muito sobre a nossa vida terrena e sobre quem é este Deus, né, que preza pelos seus justos, que ouve os seus justos, por mais que muitas vezes pareça que ele se esqueceu de nós e que ele está surdo em relação às nossas orações. Então, estude os Salmos, leia os Salmos e ore os Salmos. E eu vou acrescentar mais um, eu ia falar isso, mas eu vou acrescentar mais um, cante os Salmos. Cante, exatamente. Então leia, estude, medite, ore e cante o livro dos Salmos. Com certeza vai edificar muito a sua fé. Mateus, mais uma vez eu quero te agradecer. E é o seguinte, pessoal, eu quero deixar aí no link na descrição também o link do canal da igreja Batista da Luz, Batista Regular da Luz. Eu vou deixar o link aí da igreja para você entrar, ouça lá as mensagens que Mateus tem falado, né? O nosso primeiro podcast foi sobre a Reforma Protestante, ele estava pregando nessa ocasião a respeito dos 5 solas, né? Então vai lá também. 5 pontos de Calvinismo. 5 pontos de Calvinismo, perdão. Então vai lá, assiste também essas mensagens, eu vou deixar aí na descrição, você pode ter à disposição. Mais uma vez, Mateus, muito obrigado. Eu que agradeço. E agora só encerrar aqui, pessoal, é o seguinte, não se esqueça, tá? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo, toque aí no sininho das notificações para que sempre que tiver vídeo novo, você saiba a respeito desse vídeo. Lembrando que nós temos vídeo toda quarta e sexta-feira, às 11h45 da manhã. E nós também temos o nosso podcast a cada 15 dias. Então esse podcast agora vai sair, se você está assistindo, né? Saiu esse podcast nessa próxima segunda-feira da nossa gravação. E a cada 15 dias nós lançamos um podcast novo. E entre esse intervalo nós colocamos alguns cortes. Então acompanha lá, com certeza você também vai ser edificado. Nós já fizemos 3 podcasts, esse é o nosso 4º. E acompanha lá que são conversas bem interessantes a respeito da palavra de Deus. Então não se esqueça, se inscreve, compartilha, manda esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça também de deixar aí nos comentários, tá bom? Se você foi edificado com esse podcast, com essa conversa, deixe aí nos comentários. Se tem alguma pergunta, se quer fazer alguma contribuição, com certeza será muito bem-vindo, tá bom? Deus abençoe a todos e nós nos vemos no nosso próximo Papo Fundamentado.